A enfermeira dobra um papel pequeno e o pressiona na palma da minha mão. Seus olhos me dizem para não abrir agora. Minha filha está a 3 metros de distância, conversando com o médico no corredor. Eu escondo o bilhete debaixo do lençol. Meu coração acelera. Algo está errado. Muito errado. Quando abro o papel, leio. Não volte para a casa da sua filha. Sinto um frio subir pela espinha. Olho para a enfermeira, mas ela já se afastou. Minha filha volta ao quarto, sorrindo. Aquele sorriso que eu conheço desde que ela era bebê. Mas agora, pela primeira vez em 70 anos, me pergunto: será que ainda conheço essa mulher? Ela diz que vou ter alta amanhã. Diz que preparou meu quarto. Diz que vai cuidar de mim. Eu sorrio de volta, mas guardo o bilhete no bolso do meu hobby. Porque agora, pela primeira vez, tenho medo da minha própria filha. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Helena. Tenho 70 anos, 2 hérnias de disco, pressão alta controlada e uma filha que sempre foi meu orgulho. Pelo menos era o que eu achava até 3 dias atrás, quando desmaiei na cozinha da minha casa e acordei neste hospital em São Paulo, com tubos nos braços e uma dor no peito que não era só física. A internação foi rápida. Crise hipertensiva, disseram. Estresse, alimentação inadequada, idade. Nada grave, mas suficiente para me deixar aqui por alguns dias sob observação. Eu moro sozinha há 5 anos, desde que enviuvei. Sempre me virei bem. Cozinho, limpo, pago minhas contas. Nunca quis ser um peso para ninguém, especialmente para Carla, minha filha única. Mas quando desmaiei, foi ela quem me encontrou. Foi ela quem chamou a ambulância. Foi ela quem ficou ao meu lado na emergência, segurando minha mão, dizendo que estava tudo bem, que eu ia ficar boa. E foi ela quem, no dia seguinte, propôs que eu fosse morar com ela. Mãe, você não pode mais ficar sozinha. E se acontecer de novo? E se ninguém estiver lá para te ajudar? Eu hesitei. Carla é casada com o Rogério há 15 anos. Eles têm uma casa grande em Moema, 3 quartos, um quintal bonito, mas eu sempre senti que incomodaria, que seria intrusa, que atrapalharia a rotina deles. Filha, eu fico bem sozinha. Foi só um susto. Não, mãe. Você vem para casa. Já está decidido. A voz dela tinha aquela firmeza que eu conhecia desde criança. Carla sempre foi decidida, determinada, forte, como o pai dela. Às vezes, até demais. Mas eu cedi, porque no fundo estava com medo. Medo de desmaiar de novo. Medo de morrer sozinha. Medo de que, na próxima vez, ninguém me achasse a tempo. Então, concordei. E foi exatamente nesse momento que tudo começou a mudar. No primeiro dia de internação, Carla veio me ver 3 vezes. Trouxe frutas, revistas, um chale que eu gosto. Conversamos sobre a casa, sobre as reformas que ela estava fazendo no quarto dos fundos, o quarto que seria meu. Ela parecia animada, solícita, carinhosa. No segundo dia, ela veio apenas uma vez. Disse que estava correndo com os preparativos, que precisava comprar algumas coisas, que o Rogério estava ajudando. Ficou meia hora e foi embora. No terceiro dia, hoje, ela chegou tarde. Estava tensa, o rosto fechado. Eu perguntei se estava tudo bem e ela respondeu que sim, mas a voz dela tremia. Ela evitava meu olhar. Foi quando a enfermeira entrou. Seu nome é Jéssica. Ela tem uns 30 anos, cabelo preso num coque apertado, olhos escuros e atentos. Desde o primeiro dia, percebi que ela me observava. Não com curiosidade médica, mas com algo mais. Preocupação, talvez. Ou pena. Ela veio trocar o soro. Carla estava mexendo no celular, sentada na cadeira ao lado da cama. Jéssica trabalhou em silêncio, mas quando se aproximou para verificar minha pressão, sussurrou tão baixo que quase não ouvi. A senhora está bem? Era uma pergunta estranha. Eu estava num hospital. Obviamente não estava bem, mas o tom dela tinha outra coisa. Tinha urgência. Eu assenti confusa. Carla levantou os olhos do celular. Está tudo bem, mãe? Está a filha. Só a pressão. Jéssica terminou, anotou algo na prancheta e saiu. Mas antes de fechar a porta, ela olhou para mim de novo e balançou a cabeça, quase imperceptivelmente, como se dissesse não. 2 horas depois, Carla saiu para falar com o médico. Eu estava sozinha quando Jéssica voltou. Ela fechou a porta atrás de si. Veio até minha cama, tirou um papel do bolso do jaleco, dobrado, pequeno, e colocou na minha mão com um gesto rápido,
quase desesperado. Leia quando estiver sozinha. Ela murmurou. Por favor. O que é isso? Só leia. E não volte para a casa dela. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ela já tinha saído. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam quando abri o papel. Não volte para a casa da sua filha. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhuma assinatura. Apenas aquela frase escrita à mão, com uma caligrafia apressada. Eu não sabia o que pensar. Não sabia o que sentir. Minha mente entrou em pânico. Por que uma enfermeira que mal me conhecia me daria um aviso assim? O que ela sabia? O que ela tinha visto? E mais importante, o que Carla tinha feito? A noite caiu pesada sobre o hospital. Carla foi embora às 7, dizendo que voltaria amanhã cedo para me buscar. Ela beijou minha testa, disse que me amava e foi embora. Eu fiquei sozinha, segurando aquele bilhete, sentindo o papel úmido de tanto que eu o apertava. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando os últimos dias, procurando sinais, pistas, qualquer coisa que explicasse aquele aviso. E então, lentamente, comecei a lembrar. Pequenas coisas, coisas que eu tinha ignorado, coisas que, na hora, pareceram normais, mas que agora, sob a luz fria da desconfiança, ganhavam outro peso. A pressa de Carla em me levar para a casa dela. A insistência, a forma como ela não aceitou um não. A tensão no rosto dela hoje. O nervosismo. O celular que não parava de tocar. E uma conversa que eu ouvi por acaso, no corredor, quando ela achava que eu estava dormindo. Ela falava ao telefone. A voz baixa, mas dura. Eu sei, Rogério, mas não tem outro jeito. A gente precisa fazer isso logo. Fazer o quê? Na hora, achei que fosse sobre as reformas da casa. Ou sobre algum problema no trabalho dela. Carla é gerente de uma empresa de seguros. Sempre tem algo para resolver. Mas agora essa frase ecoava na minha cabeça de um jeito diferente. A gente precisa fazer isso logo. À meia-noite, Jéssica voltou ao quarto. Eu estava acordada, olhando pela janela. Ela veio até mim e, sem dizer nada, verificou o monitor. Depois inclinou-se e sussurrou. A senhora leu? Li. E vai fazer o que eu pedi? Eu não entendo. Por que você está me dizendo isso? O que você sabe sobre minha filha? Ela respirou fundo, olhou para a porta. Então, com a voz ainda mais baixa, respondeu. Ontem à noite, quando eu estava saindo do plantão, vi ela no estacionamento. Ela estava conversando com um homem. Não era o marido dela. Eu reconheci ele. Quem era? Um advogado. Ele trabalha com inventários. Eu sei porque ele já veio aqui algumas vezes, acompanhando pacientes idosos. Ele é especializado em... Ela hesitou. Em transferências de bens, heranças, coisas assim. Meu sangue gelou. O que você está insinuando? Eu não estou insinuando nada, dona Helena. Estou te avisando, porque eu vi a pasta que ele carregava e vi o nome da senhora nela. Eu não conseguia respirar. Meu peito apertou de novo, mas dessa vez não era a pressão. Era medo. Minha filha não faria isso. Talvez não. Talvez eu esteja errada. Mas, por favor, ela colocou a mão no meu ombro. Não assine nada. Não aceite nada. E não volte para a casa dela até ter certeza do que está acontecendo. Ela saiu. E eu fiquei ali, no escuro, com um bilhete na mão e uma certeza crescente no peito. Minha filha estava planejando alguma coisa. E eu precisava descobrir o quê. Na manhã seguinte, Carla chegou cedo. Trouxe roupas limpas, meu casaco preferido, até um bolo de fubá que ela disse ter feito. Ela estava sorridente, animada. Pronta para ir para casa, mãe? Eu olhei para ela, para aquele rosto que eu trouxe ao mundo, para aqueles olhos que um dia me olharam com amor puro. E pela primeira vez na vida, não soube o que dizer, porque agora eu tinha medo. Medo da minha própria filha e medo do que ela estava prestes a fazer comigo. Eu digo a Carla que preciso ir ao banheiro. Ela oferece ajuda, mas recuso. Preciso de 1 minuto sozinha. Preciso pensar. Tranco a porta, olho para o espelho. A mulher que me observa de volta parece ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Os olhos fundos, as mãos tremendo. Respiro fundo, conto até 10 e tomo uma decisão. Não vou para a casa dela. Não ainda. Não até saber a verdade. Mas preciso ser esperta. Se Carla realmente está tramando algo, eu não posso deixá-la desconfiar que eu sei. Volto ao quarto. Ela está guardando minhas coisas numa bolsa. Pronta, mãe? Pronta. Minto.
Pela primeira vez na vida, minto para minha filha. O médico vem nos dar alta. Ele revisa os exames, fala sobre os remédios, sobre repouso, sobre cuidados. Carla anota tudo no celular, fazendo cara de filha dedicada. Eu a observo. Procuro sinais de falsidade, de má intenção. Mas ela é boa, boa demais. O médico sai. Uma auxiliar de enfermagem traz uma cadeira de rodas. Protocolo do hospital, ela explica. Eu me sento. Carla empurra a cadeira pelo corredor. Passamos pelo posto de enfermagem. Jéssica está lá, de costas, mexendo em alguns papéis. Ela não olha para mim, mas quando passamos, ela deixa cair uma caneta no chão. Eu vejo um papel junto, pequeno, dobrado. Carla não percebe. Ela está olhando para o celular. Eu finjo ajustar meu chale e quando a cadeira passa pelo papel, pego ele rapidamente e escondo na manga. Meu coração bate tão forte que tenho certeza de que Carla vai ouvir. Mas ela continua digitando, alheia, focada em outra coisa. Chegamos ao estacionamento. O carro de Carla é uma SUV prata, nova, reluzente. Rogério não está com ela. Ele nunca está, percebo agora. Desde que internei, só vi meu genro uma vez. Ele veio, ficou 5 minutos, disse que tinha uma reunião e foi embora. Na época, não pensei muito nisso. Rogério sempre foi distante, educado, mas frio. Eu sempre achei que ele não gostava muito de mim. Agora me pergunto se não é algo pior do que isso. Carla me ajuda a entrar no carro. Coloca minha bolsa no banco de trás. Fecha a porta com um cuidado exagerado. Confortável, mãe? Sim, filha. Ela dá a volta, entra no carro, liga o motor. O rádio toca uma música suave. Ela dirige em silêncio pelas ruas de São Paulo. O trânsito está leve para um sábado de manhã. O céu está cinza, ameaçando chuva. Eu olho pela janela. As ruas, as pessoas, a vida acontecendo lá fora. E sinto uma saudade estranha. Saudade de uma época em que eu não duvidava da minha filha. Em que eu não precisava ter medo dela. Carla liga o pisca e entra numa rua lateral. Eu reconheço o caminho. Estamos indo para Moema, para a casa dela. Mas eu não posso ir. Não ainda. Carla, eu digo, a voz saindo trêmula. Eu preciso passar na minha casa antes. Ela olha para mim, surpresa. Pra quê, mãe? Tem alguns remédios lá? E roupas? Coisas que eu vou precisar. A gente compra remédios novos. E eu já separei roupas para a senhora. Eu quero as minhas coisas, filha. Minha voz sai mais firme do que eu esperava. Carla franze a testa. Mãe, a casa da senhora está trancada há 3 dias. Vai estar tudo empoeirado. Deixa eu arrumar tudo primeiro. Aí a gente vai buscar o que a senhora precisa. Carla, eu quero ir na minha casa. Silêncio. O motor roncando. A chuva começando a cair, fina, no para-brisa. Carla respira fundo. Então, sem dizer nada, ela vira o carro. Minha casa fica em Santana, num prédio antigo de 4 andares, sem elevador. Eu moro no 3º. Carla sempre reclamou disso. Dizia que eu devia me mudar para um lugar mais acessível. Mas eu gosto daqui. Conheço os vizinhos. Conheço cada esquina. É meu lugar. Subimos devagar. Carla segura meu braço, mas eu sinto a tensão no toque dela. Ela está irritada, ou nervosa, ou as duas coisas. Abro a porta. A casa cheira a fechado, a solidão. Mas é minha solidão. Meu cheiro, meu espaço. Vou pegar suas coisas, Carla diz, entrando direto para o quarto. Eu fico na sala e rapidamente tiro o papel que Jéssica deixou cair. Desdobro. Leio. Ele se chama Dr. Marcos Ventura. Advogado. Escritório na Faria Lima. Procure ele antes de assinar qualquer coisa. Ele conhece sua filha. Pergunte sobre o inventário antecipado. Inventário antecipado. Eu sei o que é isso. Vi numa reportagem uma vez. É quando os filhos convencem os pais a transferir bens antes da morte. Oficialmente é legal, mas muitas vezes é uma forma de garantir herança mais cedo. De tirar tudo antes que o idoso mude de ideia, ou morra. Minhas pernas fraquejam. Eu me sento no sofá. Carla está tramando tirar minha casa, meu dinheiro, tudo. E eu, como uma idiota, ia direto para a armadilha. Carla volta com uma mala. Roupas, remédios, algumas fotos. Pronta? Carla, eu acho que vou ficar aqui. Ela para, olha para mim. Como assim? Eu me sinto melhor aqui, na minha casa. Mãe, a senhora desmaiou aqui. A senhora quase morreu aqui. Foi um acidente. Não vai acontecer de novo.
A senhora não pode ficar sozinha. A voz dela sobe. Ela está perdendo a paciência. Eu me viro, Carla. Sempre me virei. E se acontecer de novo, mãe? E se ninguém estiver aqui? Então é assim que tem que ser. Ela me olha. Há algo nos olhos dela. Raiva? Medo? Desespero? Mãe, a senhora não está pensando direito. A senhora está confusa. Doente. Precisa de cuidados. Não estou confusa. Está sim. Ela se aproxima. Senta ao meu lado. Pega minha mão. E quando fala de novo, a voz está macia, quase doce. Mãe, eu sei que a senhora tem medo de incomodar, mas a senhora não incomoda. Eu quero cuidar da senhora. Eu quero que a senhora esteja segura. Por favor, confie em mim. Eu olho para aquela mão segurando a minha. A mesma mão que eu segurei quando ela era bebê, quando ela dava os primeiros passos, quando ela chorou no meu colo depois do primeiro coração partido. E por um segundo eu quase cedo. Quase. Mas então eu lembro do bilhete, do advogado, da conversa no estacionamento. E eu retiro minha mão. Eu vou ficar aqui, Carla. Ela fica mais 20 minutos tentando me convencer. Argumenta, insiste, quase implora. Mas eu não cedo. Finalmente ela desiste. Levanta, pega a bolsa. Tudo bem, mãe. Se é isso que a senhora quer. Mas eu volto amanhã. E a gente vai ter uma conversa séria. Ela sai. Bate a porta com mais força do que o necessário. Eu fico sozinha, no silêncio pesado da minha casa, no silêncio da minha dúvida. E pela primeira vez em muito tempo, choro. Passo o resto do dia em casa, como um pouco, tomo os remédios, deito no sofá e assisto televisão sem prestar atenção. Minha cabeça não para. Roda, roda, roda. Será que estou louca? Será que estou paranoica? Será que Jéssica está inventando tudo? Ou será que minha filha, a pessoa que eu mais amei na vida, realmente está tentando me roubar? À noite, pego o telefone. Procuro no Google. Dr. Marcos Ventura, advogado Faria Lima. Aparece. Um escritório chique. Foto dele de terno, sorriso perfeito, especializado em direito sucessório e planejamento patrimonial. Clico no site. Leio os serviços. Um deles me chama a atenção. Inventário em vida. Proteja seu patrimônio e sua família com planejamento antecipado. Meu estômago revira. Eu clico em contato. Copio o endereço. Amanhã vou até lá. Durmo mal. Acordo 3 vezes. Toda vez que fecho os olhos, vejo o rosto de Carla. Ora sorrindo, ora frio, ora distorcido numa expressão que não reconheço. Às 7 da manhã, levanto. Tomo banho. Me arrumo. Coloco minha melhor roupa. Preciso parecer lúcida, firme, no controle. Pego a bolsa, o RG, alguns documentos. E saio. O escritório do Dr. Marcos Ventura fica num prédio espelhado na Faria Lima, 12º andar. A recepção é toda branca, com sofás de couro e uma moça de salto alto que me olha de cima a baixo quando entro. Bom dia. A senhora tem agendamento? Não, mas preciso falar com o Dr. Marcos. Ele está em reunião. Se a senhora quiser, pode deixar um contato que ele retorna. Eu vou esperar. A moça suspira, irritada, mas me indica um sofá. Eu me sento, cruzo as mãos e espero. Meia hora depois, uma porta se abre. Um homem sai, terno cinza, cabelo engomado, pasta na mão. É ele. Reconheço da foto. E ao lado dele, saindo da mesma sala, está Rogério, meu genro. Ele me vê. E a cor some do rosto dele. Por um segundo, ninguém se move. Rogério está pálido. O advogado me olha, confuso. A recepcionista levanta os olhos. Eu me levanto. Caminho até eles. Devagar, firme. Rogério. Que surpresa. Ele engole seco. Helena, eu... O que a senhora está fazendo aqui? Eu ia perguntar a mesma coisa. Silêncio. O advogado se recupera primeiro. Estende a mão, profissional. Doutora Marcos Ventura. A senhora é... Helena, mãe de Carla, sogra dele. Aponto para Rogério. Marcos olha para Rogério, depois para mim. E entende. Ah, entendo. Bem, ele hesita. Foi um prazer, Rogério. A gente se fala. Ele sai rapidamente. Covarde. Fico sozinha com Rogério. Ele está suando. Helena, eu posso explicar. Explica. Ele olha ao redor. A recepcionista está fingindo mexer no computador, mas está ouvindo tudo. Aqui não. Ele diz baixo. Vamos tomar um café. Descemos até um café na esquina. Ele pede um expresso. Eu, água. Não consigo engolir mais nada. Sentamos numa mesa ao fundo. Então, eu digo,
Ele respira fundo, passa a mão no cabelo. Helena, a Carla não queria que a senhora soubesse. Soubesse o quê? Que a gente está passando por dificuldades financeiras. Meu estômago cai. Dificuldades como? Eu fiz uns investimentos errados, alguns negócios que não deram certo. A gente está devendo muito, muito mesmo. E o que isso tem a ver comigo? Ele não responde. Não precisa. Eu já sei. Vocês queriam minha casa, eu digo, a voz saindo gelada. Ele baixa os olhos. A Carla achou que seria melhor assim. Transferir alguns bens agora, para proteger, para garantir que, se algo acontecesse com a senhora, eu não ia perder tudo para hospital, para dívidas, para sei lá o quê. É isso? Ele não nega. Eu fecho os olhos, respiro fundo. Minha filha, minha própria filha. E ela ia me levar para casa de vocês para quê? Para eu assinar os papéis? Não é assim, Helena. Ela se importa com a senhora. Ela quer cuidar da senhora. Mas... Ele hesita. Sim, ela ia pedir para a senhora assinar alguns documentos, pro bem da senhora, para facilitar tudo. Pro bem dela, você quer dizer. Silêncio. Eu me levanto. Helena, espera. Não, eu já ouvi o suficiente. Saio do café. As lágrimas queimam nos meus olhos, mas eu não deixo cair. Não aqui. Não na frente dele. Caminho pela Faria Lima. A cidade enorme, barulhenta, indiferente ao meu coração partido. Minha filha me traiu. E agora eu preciso decidir o que fazer. Volto para casa de táxi. Não confio nas minhas pernas. Não confio em mim mesma. O motorista tenta puxar conversa, mas eu não respondo. Olho pela janela, vendo a cidade passar, sentindo o peso de 70 anos desabando sobre meus ombros. Quando chego em casa, Carla está na porta do prédio, esperando. Meu coração dispara. Ela sabe. Rogério deve ter ligado para ela. Mas eu não vou correr. Não vou me esconder. Não mais. Subo as escadas devagar. Ela me segue em silêncio. Entramos no apartamento. Fecho a porta. E espero. Carla joga a bolsa no sofá. Cruza os braços. Me olha com aquela expressão que eu conheço desde que ela era adolescente. Aquela mistura de desafio e irritação. O Rogério me ligou. Imaginei. A senhora foi atrás dele. Foi no escritório do advogado. Fui. Por quê? Eu não respondo imediatamente. Vou até a cozinha. Coloco água para ferver. Preciso de chá. Preciso de tempo. Preciso entender como me sinto antes de explodir. Carla me segue. Mãe, eu estou falando com a senhora. Eu sei, Carla. E eu vou responder. Mas primeiro, me diz uma coisa. Pego 2 xícaras. Coloco os saquinhos de camomila. A água ferve. Despejo. O vapor sobe entre nós. Quando você ia me contar? Ela franze a testa. Contar o quê? Sobre as dívidas. Sobre o advogado. Sobre o inventário antecipado que vocês estavam planejando. O rosto dela muda. Fica vermelho. Depois pálido. Ela abre a boca. Fecha. Abre de novo. Quem te contou isso? Importa? Importa sim. Alguém está enchendo a cabeça da senhora com mentiras. Mentiras? Eu coloco a xícara na mesa com força. O chá derrama um pouco. Mentiras, Carla? Eu vi o Rogério saindo do escritório do advogado. Ele me contou tudo. Silêncio. Carla senta na cadeira. Passa a mão no rosto. E quando olha para mim de novo, há algo diferente nos olhos dela. Cansaço. Ou derrota. Mãe, eu ia te contar. Quando? Depois que eu assinasse tudo? Não é assim. Então como é, Carla? Me explica. Me explica por que minha filha, a pessoa em quem eu mais confiei na vida, estava planejando me tirar tudo sem eu saber. As palavras saem cortantes, duras. Não reconheço minha própria voz. Carla respira fundo, esfrega os olhos e finalmente começa a falar. A gente está devendo 2 milhões de reais, mãe. Eu quase engasgo. 2 milhões? O Rogério investiu em uns negócios, criptomoedas, startups, sei lá. Ele achava que ia dar certo, que a gente ia ficar rico. Mas deu tudo errado. E agora a gente tem credores atrás da gente. Gente séria. Gente perigosa. E o que você fez para resolver isso? Ela ri. Um riso amargo, sem alegria. O que eu fiz? Eu trabalhei que nem uma condenada, mãe. Dobrei turnos, peguei freelas, vendi minhas joias, vendi meu carro. Mas não é suficiente. Nunca é suficiente. E aí vocês pensaram, vamos pegar a casa da mãe dela. Ela me olha e há lágrimas nos olhos dela. Não foi assim, mãe. Não foi. Eu pensei que, se a gente transferisse alguns bens agora, a gente conseguiria usar como garantia para negociar com os credores.
E quando tudo se resolvesse, a gente devolvia tudo. Eu juro, eu ia devolver. E se não resolvesse? E se vocês perdessem tudo? Eu ia ficar sem nada, Carla. Na rua, aos 70 anos. Eu nunca ia deixar isso acontecer. Mas ia arriscar, né? Ia apostar com a minha vida, com a minha casa, com tudo que eu construí. Carla abaixa a cabeça. As lágrimas caem agora, livres, silenciosas. Eu estava desesperada, mãe. Eu não sabia o que fazer. Você podia ter me contado. E a senhora ia fazer o quê? Ia me dar 2 milhões? Não, mas eu ia te apoiar. Ia te ajudar a pensar, a encontrar outra solução. Qualquer coisa. Menos isso. Ela soluça. E pela primeira vez, vejo minha filha não como a mulher forte, decidida, que ela sempre foi, mas como a criança assustada que ela escondeu de mim. E por um segundo, meu coração amolece. Mas só por um segundo. Carla me olha. Ela levanta os olhos vermelhos. Eu entendo que você está desesperada. Eu entendo que você está assustada. Mas o que você fez foi errado. Muito errado. Eu sei. Você ia me usar, me enganar, me tirar tudo. Eu não ia. Ia sim. Talvez você não quisesse. Talvez você achasse que estava me protegendo, que estava fazendo pelo meu bem. Mas no fundo, você ia me tirar a única coisa que eu tenho. Minha autonomia, minha dignidade, minha escolha. Ela chora mais forte agora. Me desculpa, mãe. Me desculpa. Eu queria abraçá-la. Queria dizer que está tudo bem, que eu perdoo, que a gente vai superar isso juntas. Mas eu não posso, porque pela primeira vez na vida eu preciso escolher a mim mesma. Eu preciso que você vá embora. Carla levanta a cabeça, assustada. O quê? Vai para sua casa, Carla. Eu preciso ficar sozinha. Preciso pensar. Mãe, não faz isso. A gente pode conversar. A gente pode resolver. Não agora. Agora eu só quero que você vá. Ela se levanta, hesita, depois pega a bolsa. Eu te amo, mãe. Eu não respondo, porque neste momento eu não sei se ainda acredito nela. Ela sai. A porta fecha. E eu fico sozinha. De novo. Passo a tarde no sofá, olhando para o teto. A cabeça vazia, o coração pesado. Penso em tudo. Em todos os momentos que compartilhei com Carla, os bons e os ruins, as risadas e as brigas, e tento entender onde foi que eu errei, onde foi que ela se perdeu. Ou será que fui eu quem se perdeu? Será que fui tão boa mãe assim? Ou será que sempre coloquei minha filha num pedestal, sem ver os defeitos, sem ver as rachaduras? O telefone toca. É Carla. Eu não atendo. Toca de novo, de novo, de novo. Eu desligo o celular. À noite como um pão com manteiga. Tomo meus remédios, deito na cama. E pela primeira vez em dias, durmo profundamente. Acordo com alguém batendo na porta. Olho o relógio. 8 da manhã. Levanto, ainda sonolenta. Abro a porta. É Jéssica, a enfermeira. Ela está sem o uniforme. Jeans, blusa simples, cabelo solto. Dona Helena, desculpa aparecer assim, mas eu precisava saber se a senhora estava bem. Eu hesito, depois abro a porta. Entra. Ela senta na sala. Eu faço café. Conversamos. Jéssica me conta que pensou muito antes de me dar aquele bilhete, que ficou com medo de estar se metendo em algo que não era da conta dela, mas que, quando viu o advogado com Carla naquela noite, algo dentro dela gritou: essa mulher está em perigo. Eu já vi isso antes, ela diz mexendo o café. Idosos sendo manipulados pela própria família, sendo levados a assinar papéis que não entendem, sendo isolados, controlados, esvaziados. E quando eles percebem, já é tarde demais. Você acha que era isso que ia acontecer comigo? Ela me olha, séria. Eu acho que ia começar assim. Primeiro a casa, depois a conta no banco, depois o controle total. E no final, a senhora ia acabar numa situação em que não teria escolha nenhuma. Eu fecho os olhos. Mas eu confrontei ela, ontem, e ela chorou. Disse que estava desesperada, que ia devolver tudo. E a senhora acredita? Eu não sei. Eu não sei mais em que acreditar. Jéssica estende a mão e toca a minha. Dona Helena, a senhora merece mais do que isso. Merece respeito, merece honestidade e merece tomar suas próprias decisões, sem medo, sem pressão. Lágrimas escorrem pelo meu rosto. Eu não seguro. Eu só queria ter minha filha de volta. A menina que eu criei. Não essa mulher que eu não reconheço. Eu sei. Mas às vezes as pessoas mudam.
E às vezes, a gente precisa aceitar isso. E se proteger. Jéssica fica mais 1 hora. A gente conversa sobre tudo e nada. Sobre a vida, sobre família, sobre as escolhas difíceis que a gente faz. Quando ela sai, eu me sinto menos sozinha e mais forte, porque agora eu sei o que preciso fazer. Pego o telefone, ligo para um antigo amigo da família, um advogado aposentado que conheci através do meu marido, Dr. Osvaldo, um homem íntegro, de confiança. Ele atende na 3ª chamada. Helena, quanto tempo? Como você está? Osvaldo, eu preciso de ajuda. Explico tudo. Sobre o hospital, sobre o bilhete, sobre Carla, sobre Rogério, sobre o inventário. Ele ouve em silêncio, depois suspira. Helena, você fez bem em me ligar. Esse tipo de situação é mais comum do que você imagina. E pode acabar muito mal se você não se proteger. O que eu faço? Primeiro, você precisa garantir que nada seja transferido sem o seu consentimento explícito. Eu vou preparar uns documentos e, se necessário, a gente entra com uma ação preventiva para proteger seus bens. Mas... E a Carla? Helena, eu entendo que é sua filha, mas agora você precisa se proteger. Depois, se ela quiser consertar as coisas, vocês conversam. Mas não antes de você estar segura. Ele está certo. Eu sei que ele está. Obrigada, Osvaldo. Apareça no meu escritório amanhã. A gente resolve tudo. Desligo, respiro fundo e sinto, pela primeira vez em dias, que estou no controle. Naquela noite, Carla aparece de novo. Ela toca a campainha. Eu olho pelo olho mágico. Ela está sozinha, sem Rogério. Abro a porta. Mãe, por favor, deixa eu entrar. Eu hesito, mas abro a porta. Ela entra. Não senta. Fica de pé no meio da sala. Eu terminei com o Rogério. Eu congelo. O quê? Eu terminei. Pedi o divórcio. Hoje de manhã. Não sei o que dizer. Ele é o responsável por tudo isso, mãe. As dívidas, os investimentos, essa merda toda. E eu fui cúmplice. Eu deixei. Eu aceitei. E eu quase destruí a gente por causa dele. Ela chora. Mas dessa vez é diferente. Não é desespero. É clareza. Eu não vou te pedir perdão porque eu sei que não mereço. Não agora, talvez nunca, mas eu quero que a senhora saiba que eu errei, muito, e que eu vou passar o resto da vida tentando consertar isso. Eu olho para minha filha, para aquela mulher quebrada, vulnerável, real, e finalmente eu falo: Carla, eu não sei se consigo te perdoar agora, não sei se consigo confiar de novo, mas eu ainda te amo, e isso não vai mudar. Ela vem até mim, abraça, e nós choramos juntas. Não é um final feliz. Ainda não, mas é um começo. 3 meses se passaram desde aquela noite. 3 meses desde que Carla apareceu na minha porta, quebrada e arrependida. 3 meses desde que começamos a reconstruir, tijolo por tijolo, a confiança que quase perdemos para sempre. A vida não voltou ao que era. E talvez isso seja bom, porque o que era antes tinha rachaduras que eu não via. Agora, pelo menos, a gente constrói sobre uma base mais honesta. Hoje é sábado. O sol entra pela janela da minha sala, aquecendo o sofá onde estou sentada. Carla vem almoçar comigo. Ela vem todo fim de semana agora. Não porque eu preciso, mas porque nós duas queremos. Isso faz toda a diferença. O divórcio dela com Rogério foi finalizado há 2 semanas. Foi rápido, considerando. Ele não lutou. Talvez porque sabia que tinha perdido. Ou talvez porque estava ocupado demais tentando fugir dos credores. Carla me contou que ele está morando com a mãe agora, que está tentando reorganizar a vida. Ela não fala dele com raiva, fala com uma tristeza distante, como quem olha para um acidente que já passou. Eu amei ele, mãe, ela me disse uma vez, enquanto lavávamos louça na minha cozinha. Ou achei que amava, mas acho que no fundo eu tinha medo de ficar sozinha, e acabei me perdendo no processo. Eu entendo. Porque eu também já me perdi. Não em um casamento, mas em tantas outras coisas. Em papéis que eu achei que tinha que cumprir. Em expectativas que eu achei que tinha que atender. Mas agora, aos 70 anos, finalmente aprendi. A gente só encontra os outros quando a gente encontra a si mesmo primeiro. Na semana passada, fui ao escritório do Dr. Osvaldo. Assinei alguns documentos. Um testamento claro, específico, protegido. Minha casa, minha conta, meus bens, tudo documentado, registrado,
blindado contra qualquer tentativa futura de manipulação. Carla foi comigo. Eu não precisava levá-la, mas quis. Porque transparência é parte da reconstrução. Ela leu os documentos. Viu que, na minha morte, tudo será dividido de forma justa. Mas que, enquanto eu estiver viva, eu decido. Só eu. Ela não reclamou, não questionou. Apenas assentiu e disse: "Está certo, mãe. É assim que tem que ser." E pela primeira vez em meses, eu realmente acreditei nela. Jéssica também se tornou parte da minha vida. A gente se fala toda semana. Às vezes ela passa aqui para tomar um café. Outras vezes, eu vou até o hospital levá-la um bolo. Ela salvou minha vida. Não no sentido médico, mas no sentido mais profundo. Ela me deu a chance de escolher, de não ser uma vítima passiva da minha própria família. Ontem, ela me contou que está pensando em fazer pós-graduação em geriatria. Quer trabalhar com idosos de forma mais ampla, não só como enfermeira, mas como defensora de direitos. Foi depois de te conhecer, ela disse sorrindo. Percebi que tem muita gente precisando de alguém que olhe de verdade, que veja além da idade, além da fragilidade. Eu disse que ela seria incrível nisso. E é verdade, porque ela tem algo raro: coragem para se importar e coragem para agir. A campainha toca. É Carla. Ela traz uma sacola com pães, queijos, frutas e um buquê de flores. Para alegrar a casa, ela diz, me entregando as flores. Eu coloco numa jarra com água. Lírios brancos. Meus favoritos. Ela lembrou. A gente prepara o almoço juntas. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. Simples. Caseiro. Perfeito. Enquanto cozinhamos, Carla me conta sobre o trabalho. Ela foi promovida. Gerente sênior agora. Mais responsabilidade, mais dinheiro. Ela está pagando as dívidas aos poucos, sem milagres, sem atalhos, com trabalho e disciplina. Vai demorar anos, mãe. Mas eu vou conseguir. Eu sei que vai. Ela sorri. Um sorriso cansado, mas genuíno. Depois do almoço, sentamos na varanda. O prédio é antigo, mas tem uma varandinha pequena com vista para a rua. A gente vê as pessoas passando, os cachorros, as crianças jogando bola. Carla bebe um suco. Eu, meu chá. Mãe, eu queria te agradecer. Eu olho para ela, surpresa. Agradecer por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter me dado uma segunda chance. Eu pego a mão dela. Carla, eu nunca ia desistir de você. Mas eu também não ia deixar você me destruir. Tem uma diferença entre amar alguém e se sacrificar por esse alguém. E eu aprendi isso do jeito mais difícil. Ela assente. Os olhos dela brilham, mas não chora. Ela está mais forte agora, mais inteira. Eu aprendi também, mãe. Aprendi que amar não é controlar, não é manipular, não é usar, é respeitar, é estar junto, mas deixar o outro livre. Eu sorrio. Demorou, mas aprendeu. Ela ri, e eu rio junto. E naquele momento, eu sinto algo que não sentia há muito tempo. Paz. Naquela noite, depois que Carla vai embora, eu fico na sala, olhando para as flores que ela trouxe. Penso em tudo o que aconteceu, em como eu quase perdi tudo, em como eu quase perdi a mim mesma. Mas não perdi, porque alguém, uma estranha, teve a coragem de me entregar um bilhete, e porque eu tive a coragem de acreditar nele. Pego o telefone, mando uma mensagem para Jéssica. Obrigada, por tudo. Você salvou minha vida. Ela responde quase imediatamente. Você salvou a sua, dona Helena. Eu só te dei um empurrãozinho. Eu sorrio, guardo o telefone. E pela primeira vez em muito tempo, vou dormir sem medo. Sem medo do futuro. Sem medo da minha filha. Sem medo de estar sozinha. Porque aprendi que solidão e abandono são coisas diferentes. E que, às vezes, a pessoa mais importante que precisa estar do nosso lado somos nós mesmas. Epílogo. 6 meses depois, eu e Carla estamos sentadas no mesmo café onde Rogério me contou sobre as dívidas. Mas dessa vez, não estamos aqui por causa de segredos ou traições. Estamos aqui porque Carla quer me apresentar alguém. Uma mulher entra. Uns 45 anos, cabelo curto, sorriso tímido. Ela se aproxima da mesa. Mãe, essa é a Laura, minha terapeuta. Eu estendo a mão. Laura aperta com firmeza. Prazer, dona Helena. A Carla fala muito da senhora. Imagino que sim, eu digo sorrindo. Coisas boas, espero. Laura ri. Muito boas. Ela me contou toda a história. E queria que a gente se conhecesse, porque a senhora faz parte do processo de cura dela. Carla me olha, vulnerável.
Eu queria que a senhora soubesse que eu estou me tratando, mãe. Não só por causa do que aconteceu, mas porque eu percebi que eu tinha uns padrões muito errados, de dependência emocional, de controle, de medo, e eu não quero repetir isso nunca mais. Eu pego a mão dela. Eu estou orgulhosa de você. E é verdade, porque reconhecer que a gente precisa de ajuda é um dos atos mais corajosos que existem. Voltamos para casa juntas. Carla me deixa na porta do prédio. Antes de ir embora, ela me abraça. Te amo, mãe. Eu também te amo, filha. Ela entra no carro, acena e vai embora. Eu subo as escadas devagar. Meus joelhos reclamam um pouco, mas eu consigo. Ainda consigo. Entro em casa, fecho a porta e olho ao redor. Minha casa, meu espaço, minha vida. Conquistada, protegida, minha. E penso naquele bilhete. Naquelas palavras que mudaram tudo. Não volte para a casa da sua filha. Hoje, eu entendo o verdadeiro significado daquela mensagem. Não era apenas um aviso sobre Carla. Era um chamado para que eu voltasse para a minha própria casa, para a minha própria vida, para mim mesma. E foi isso que eu fiz. Eu voltei para mim. E finalmente me encontrei. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que está vivendo uma situação assim, deixe seu comentário. Compartilhe sua história. Porque às vezes a gente precisa ouvir que não está sozinho para ter coragem de agir. E lembre-se, nunca é tarde para escolher você mesmo. Nunca é tarde para proteger sua dignidade. Nunca é tarde para dizer não. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa história com quem você acha que precisa ouvir. Até a próxima história. E que você sempre tenha a coragem de Helena.